Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje eu vou te ensinar diferença e complementar de conjuntos, tá? Esse é um conceito bem simples, bem tranquilinho e um complementa o outro, ok? Então você vai aprender diferença, você consegue aprender tranquilamente o complementar. Claro que a gente vai resolver aí alguns exercícios para representar isso daqui também. Então vem comigo e olha só. A diferença entre dois conjuntos, A e B, por exemplo, ela é representada assim, certo? Diferença na matemática é conta de menos, né? Então, com os conjuntos, a gente não vai literalmente fazer uma conta de menos. A diferença entre A e B é representada dessa forma aqui, A menos B. E o que isso significa? Né? É importante a gente saber o que as coisas significam. Isso daqui significa os elementos que têm em A, mas não têm em B. Só isso, ok? Então, aqueles elementos que aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto B, são os elementos aí da diferença entre A e B, ok? Olha no exemplo aqui ó, com os elementos para a gente ver. Considerando o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses números aqui compõem o conjunto A. São os elementos do conjunto A. E o conjunto B, 4, 5, 6 e 7. Esses elementos são do conjunto B. Ok? Qual que é a diferença entre A e B? São aqueles elementos que tem no A e não tem no B. Ok? Então, por exemplo, o número 1 não tem no B. Então, eu vou colocar lá. Ó, tem no A e não tem no B. O número 2 não tem no B. O número 3 não tem no B. Coloquei aqui. O número 4 tem no B, então o 4 não vai entrar lá. O número 5 também tem no B, então ele não entra lá. Ele é elemento do A, mas também é elemento do B, então por isso ele não vai aparecer na diferença entre A e B. Tranquilo, gente? Então, basicamente, os elementos do conjunto A menos B, ou da diferença entre A e B, são os elementos que tem no A, mas não tem no B. A gente poderia determinar aqui os elementos do conjunto B menos A, né? A diferença entre B e A, que são diferentes, né? Vou colocar pequenininho aqui, não tinha preparado um espaço para isso, né? Mas eu vou colocar aqui pequenininho porque pode ser interessante também. Os elementos que tem no B e não tem no A. O 4 e o 5, eles têm no A, então eu não vou pôr, certo? Mas o 6 e o 7 tem no B e não tem no A, ok? Então a diferença entre B e A são os elementos que tem no B, mas não tem no A, certo? Então B menos A aqui vai ser, no caso, os elementos 6 e 7, que são os elementos que aparecem em B e não aparecem em A, ok? Tranquilo? Eu espero que sim. Agora, usando o diagrama de Venn, sem pensar nos elementos, aonde que é a região que determina A menos B? Então aqui está escrito para a gente pintar a área que representa A menos B no diagrama abaixo. Esse é o diagrama de Venn, né? E a gente vai colorir aqui, de uma maneira bem simplificada, né? A área A menos B. A menos B são aqueles elementos que têm em A e não têm em B, certo? Como que eu vou descobrir isso, professor? Bom, gente, veja aqui que a gente tem o conjunto A e o conjunto B. E tem uma parte do conjunto A que está dentro do B, certo? Essa parte aqui que está dentro do B é a intersecção entre A e B, certo? Então, esses elementos que estão aqui estão no A e no B. E quais elementos que não estão no B? Esses daqui, ó, que estão apenas em A, certo? Então, essa parte aqui são os elementos aí que pertencem a A e não pertencem a B. Às vezes a gente vai trabalhar aí um problema que precisa calcular a diferença numérica, né, entre os elementos aí do conjunto A e conjunto B. E daí a gente tem aí alguns probleminhas bem interessantes que podem surgir, a gente vai resolver alguns aí mais para frente dessa aula, ok? Então, diferença entre dois conjuntos são os elementos que tem no primeiro e não tem no segundo, certo? A ordem ali que a gente coloca A e B, ou B e A, importa muito, certo? Diferença entre A e B são os elementos que tem no A e não tem no B. Diferença entre B e A, os elementos que tem no B e não tem no A, ok? Tranquilo? Eu espero que sim. Então essa aí é a diferença entre dois conjuntos. Fica comigo, vamos aprender a complementar e resolver alguns probleminhas aí envolvendo isso daqui, beleza? Então vai comigo. E voltando aqui, vamos dar uma olhadinha agora em complementar. Antes da gente determinar um complementar de um conjunto, a gente tem que primeiro ter dois conjuntos, sendo que um deles deve ser subconjunto do outro. Ou seja, o primeiro conjunto tem que estar dentro do segundo, ok? Ou vice-versa, ok? Então a gente tem que ter um subconjunto aqui. E quando nós temos um subconjunto, aí sim nós podemos determinar o complementar. Olha só como que funciona aqui. Se você não sabe o que é subconjunto, tem uma aulinha aí já falando sobre isso. Considerando que A contém B, ok? O que isso significa? Que o B está dentro do A, né? O A contém ele, então o B está dentro do A.
Se o B está dentro do A, nós temos assim que a gente representa o complementar de B em A, certo? E o que isso significa? Significa aqueles elementos que tem no A e não tem no B, sendo que o B está dentro do A. Tá? O B a gente precisa ter um subconjunto nesse caso para a gente poder determinar o complementar. Se não tivermos subconjunto, não temos complementar aí no caso. Tá? Então, se o B está contido em A, ou o A contém o B, nós temos o complementar de B em A, escrito dessa forma aqui. Olha só, dá uma olhadinha aqui. Ó. Considerando o A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, esses todos os elementos aqui são os elementos de A. E o B sendo 4, 5, 6, olha só que o 4, 5 e 6 aparecem em A também. Então, a gente pode dizer que o B está contido em A, certo? Se o B está contido em A, né? Então, o que a gente pode determinar aqui? Aqui a gente pode determinar o complementar de B em A, que são aqueles elementos que tem no A e não tem no B. Aqueles elementos que faltam para que o B seja igual ao A, ok? Vamos determinar esses elementos juntos aqui? Então, olha só, o número 1 tem no A e não tem no B. Então, esse número aqui falta no elemento B. Eu vou colocar aqui, ó. Esse é o complementar. É um elemento que complementa o conjunto B. O 2 é a mesma coisa. Tem no A e não tem no B, então está faltando lá no B. O 3 não tem também, então está faltando lá no B. O 4 nós temos, então não vou colocar no complementar, ok? O 5 nós temos também, então não coloco no complementar. Mesma coisa com o número 6. O 7 não tem, então eu vou colocar. O 8 também não tem, então eu coloco. E aqui está, esse é o conjunto complementar de B em A. São aqueles elementos que faltam para que o B seja igual ao A, certo? É um pouquinho que quase que ao contrário da diferença, né? Só que na diferença a gente pode determinar a diferença entre dois conjuntos, sendo que não precisamos de subconjuntos. Aqui nós precisamos de subconjunto para determinar o complementar aí desses conjuntos, certo? O B, ou qualquer letra que seja, precisa estar contido aqui no A ou qualquer letra que seja, tá? As letras não são padrão, tá, gente? Eu estou usando A e B, mas pode ser qualquer letra aí representando esses conjuntos, você precisa estar atento aos elementos, né? Se esse daqui está contido nesse, então é aí que a gente vai encontrar o nosso complementar, beleza? A gente pode determinar a área complementar dentro do diagrama de Venn também. No diagrama abaixo, pinte a área que representa o complementar de B em A. Veja que nós temos o subconjunto aqui, certo? O B está contido dentro do A. Então, quais são aqueles elementos que tem no A, mas não tem no B? É aquele que está por fora do B aqui, gente, ó, certo? Todos esses elementos aqui, ó, que estão por fora aqui do B, são elementos que tem no A. Ah, professor, mas cadê os elementos? A gente não precisa ver, né, gente? Para a gente preencher aqui um diagrama de Venn aqui só para colorir a área, a gente não precisa nem estar vendo aí os elementos, tá? Então, aqui são os elementos que pertencem ao conjunto A e faltam aí no conjunto B. Tranquilo, gente? Eu espero que tenha ficado claro. Uma coisa que a gente não pode, nesse caso aqui, né, e aqui em cima também, a gente não tem como representar um complementar de A e B. Tá? Por quê? Porque o A não é um subconjunto do B. O A não está dentro do B. A gente tem o contrário, né? É o B que está dentro do A. Então, isso daqui não acontece, ok? Nesse caso aqui não acontece, a não ser que fosse o contrário, né? Que aqui fosse o B e aqui fosse o A, né? Daí sim o A estaria dentro do B. Então, a gente não pode simplesmente mudar a ordem das letras ali e querer dizer que tem como calcular. Não é assim que funciona, ok? Então, o complementar de B em A aqui é possível, porque o B está dentro do conjunto A. Agora, aqui não é possível, porque o A não está dentro do B, tá bom? Então, fica aí essa dica, espero que você tenha entendido. Vamos resolver um probleminha envolvendo diferença? É bem interessante que a gente saiba aí. Na próxima aula a gente vai resolver vários problemas envolvendo o diagrama de Venn, mas por enquanto, vamos resolver um probleminha aí para te ajudar a entender melhor aí esse conceito, beleza? Então vem comigo. E olha só, esse problema aqui é bem legal e bem interessante a respeito aí da diferença entre dois conjuntos. Veja bem o que nós temos aqui. Em certa escola, os alunos participaram da escolha da cor do uniforme. No final, sobraram apenas azul ou verde. Sabendo que 85 alunos escolheram ambas as cores, estavam indecisos, né? Então votaram nas duas. Azul teve 600 votos totais e verde teve 550 votos totais. Quantas pessoas escolheram apenas azul? Isso daqui é um probleminha que eu deixei explícito que é para a gente calcular a diferença entre os dois conjuntos. Cuidado, gente. Às vezes esses problemas não deixam exatamente na cara que você precisa calcular
a diferença, mas a maioria deles é por aí que você vai seguir. Então, ó, o que a gente tem? A gente tem que teve 600 votos totais aqui em azul. E a gente tem que teve 550 votos totais em verde. A pergunta não é quem venceu, tá? Isso não tem nada a ver. A pergunta é quantas pessoas escolheram apenas azul, ok? Então a gente tem que tirar aquelas pessoas que também escolheram verde, ok? Quantas pessoas são que também escolheram verde? São 85, certo, gente? Eu vou determinar aqui o número de pessoas de cada um dos conjuntos, mas não é necessário, ok? Então, aqui dentro, ó, são 85 pessoas que escolheram tanto o azul quanto o verde, tá? Eu não vou escrever o nome de todas elas, é praticamente bobeira a gente fazer isso, né? Não precisa, a gente está trabalhando com valores aqui. 85 pessoas, então 85 pessoas escolheram azul e verde. Então, se a gente fosse escrever lá a intersecção entre azul e verde é igual a 85 pessoas, né? Na verdade, não é a intersecção, é o número de pessoas aí dessa intersecção, certo? Então, o número de pessoas que escolheram azul e verde, né? Intersecção é os dois. Então, a gente tem aí que é igual a 85. Esse conjunto do meio, né? São as pessoas que escolheram azul e verde. Agora eu quero saber as pessoas que escolheram apenas azul, certo? Nada disso, gente. A gente vai usar aqui o 85, tá? Se eu pegar aqui esse 85 e eu tirar ele dos 600, eu vou tirar aquelas pessoas que também escolheram verde, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 600 menos 85. É isso que eu vou fazer, ok? Tranquilo? Resolve essa conta aqui. E a gente descobre que o número de pessoas que escolheram apenas azul, que não escolheram verde, é de 515. Por quê? Porque 85 pessoas escolheram azul e verde, ok? Professor, e se a gente quisesse saber o número de pessoas que escolheram apenas verde, a gente conseguiria? É claro que sim, gente. É muito simples. O que a gente precisa fazer aqui é simplesmente pegar o 550 e fazer menos 85. Fazendo isso, a gente descobre o número de pessoas que escolheram apenas azul. E o número de pessoas que escolheram apenas azul é 465. Apenas verde, né? Desculpa, é 465. Então, se a gente pegar aqui 515 pessoas escolheram apenas azul, 85 pessoas escolheram as duas cores, né? E 465 escolheram apenas verde, tá bom? A pergunta podia ser outra, né? Qual que é o número total de estudantes nessa escola? Esse tipo de pergunta também aparece bastante, porque esse tipo de pergunta faz com que você tenha que calcular os três valores, tenha que colocar aqui quem escolheu as duas cores, tenha que calcular quem escolheu apenas azul e quem escolheu apenas verde, tá? E no final, você simplesmente somaria os três resultados para descobrir o número total de alunos. Mas não é essa a nossa pergunta, né? A nossa pergunta é quantas pessoas escolheram apenas azul? Então, a gente queria saber o número de pessoas que escolheram azul, né, e não escolheram verde. E esse número aqui é igual a essas 515 pessoas. Ok, gente? Então, aqui um probleminha bem simples aqui, envolvendo diferença entre dois conjuntos. Eu espero que tenha ficado claro e eu espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente embaixo que eu vou estar ajudando você. E se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!